Sim, Ricardo, eu sou lésbica e cristã. Dá pra ser os dois ao mesmo tempo, sabia? Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, se tratando de sexualidade. Nós vamos falar sobre um vídeo de uma mulher que disse que o lesbianismo não é pecado segundo a Bíblia. E ela afirma que, além de ser cristã, ela é lésbica. E tem um vídeo dela que ela também diz que quando ela vai para a igreja, juntamente com a sua parceira, ela não fala que está tendo ali uma relação íntima, né, e tudo mais, que é um casal. Não. Simplesmente vai como se fosse uma amiga, mas não fala para ninguém. Por quê? Porque supostamente ela acha que a igreja tem preconceito quanto a isso. Então, ela frequenta uma igreja, mas ela não fala que tem relação íntima e tudo mais com uma mulher. Ou seja, o lesbianismo. E ela foi no TikTok, né, falar exatamente sobre isso, que não era pecado ser lésbica e ao mesmo tempo cristã. Porém, nesse vídeo, eu quero que você preste bem atenção em tudo que ela vai falar, porque depois a gente vai analisar conforme a Bíblia Sagrada, ok? Então vamos assistir o vídeo que ela fala sobre essas barbaridades, né? E depois a gente vai ver no contexto bíblico. Vamos assistir esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Sim, Ricardo, eu sou lésbica e cristã. Dá pra ser os dois ao mesmo tempo, sabia? E eu não acho contraditório e logo eu te explico por quê. A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém nos dias atuais é capaz de seguir 100% da Bíblia. O que muitas pessoas fazem é passar um pano nas passagens que lhes convém e usar alguns capítulos e versículos para justificar o seu próprio preconceito. Da mesma forma que em Levíticos fala que um homem se deitando com outro é considerado uma abominação, fala também que não é permitido cortar o cabelo ou fazer a barba. Ops, nós vamos pro inferno juntos? Também não pode comer carne de porco, frutos do mar e nem uma picanha mal passada. Se você tem cachorro e gato na mesma casa, várias flores no seu jardim e usa roupa de tecidos diferentes, eu tenho uma má notícia. Se você faz sexo antes do casamento, se você é homem quando vai ter relação sexual com a mulher, tira antes para ela não engravidar, ou se você é divorciado, acho que a gente vai se encontrar em algum lugar. Então eu acho que a gente deveria parar de ser hipócrita e ou seguir a Bíblia 100%, o que ninguém faz, ou parar de julgar o próximo só porque o pecado dele é diferente do nosso. Então vamos procurar seguir os 10 mandamentos, ser boas pessoas, ter um coração bom, ajudar o próximo, ao invés de ficar se preocupando com quem o coleguinha dorme ou deixa de dormir. Deixa que isso ele resolve no dia do juízo final com ele, ó, com Deus. Você acabou de assistir o vídeo e você percebeu que essa moça está equivocada em alguns argumentos dela. Vamos assistir agora, tá? Mas analisando a fala dela. Vamos lá novamente, tá? Sim, Ricardo, eu sou lésbica e cristã. A primeira coisa, você não pode ser cristã e lésbica ao mesmo tempo. Ou você faz parte do movimento LGBTQIA+, ou apoia tudo que eles dizem, ou você vai apoiar a Bíblia e tudo que a Bíblia diz. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Você precisa decidir a sua vida logo. E outra coisa importante, tá? Os vídeos que eu estou fazendo aqui, não adianta vir mandar mensagem no YouTube, como algumas mulheres aqui, alguns homens já mandaram, pedindo a remoção do vídeo, tá bom? Se vocês foram lá no TikTok mostrar o rosto de vocês, então eu também vou mostrar aqui o rosto de vocês e falar exatamente o que vocês estão errando, ok? Então, não me venha aqui mandar e-mail pedindo para retirar vídeo, tá bom? Não vou retirar vídeo nenhum. Porque se vocês estão ensinando uma falsa doutrina, o nosso canal tem esse objetivo. Nosso canal é apologético, é de mostrar aquilo que a nossa fé defende, tá? A fé baseada na Bíblia. Então, o seu argumento está totalmente errado. Ou você é uma mulher cristã que serve a Deus, ou você é uma mulher que simplesmente serve ao Deus deste século. Tá? Ou você serve a Cristo como realmente Ele quer que você siga, ou seja, renunciar às suas vontades e os seus desejos, ou você simplesmente faz a sua vontade e segue aquilo que o seu corpo e a sua mente quer, que é isso que você está fazendo. Mas vamos continuar, tá bom? Dá pra ser os dois ao mesmo tempo, sabia? E eu não acho contraditório e logo eu te explico por quê.
Ela vai começar a explicar de uma forma totalmente errada. E eu vou explicar por quê, tá bom? Vamos lá. A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém nos dias atuais é capaz de seguir 100% da Bíblia. Na verdade, não é só nos dias atuais, até mesmo na época de Cristo. Na verdade, desde a época dos 10 mandamentos, ninguém nunca conseguiu seguir os 10 mandamentos de uma forma correta. Nem os israelitas conseguiam fazer isso. Não é só nos dias atuais. Essa coisa de não matarás, não deve cometer adultério, não adore a outro Deus a não ser o nosso Deus Yahvé. É difícil para algumas pessoas conseguir guardar os 10 mandamentos. Se vocês forem ver, por exemplo, a história de Israel, muitos reis adoravam outros deuses. Eles não adoravam somente o nosso Deus, Yahvé, mas também outros deuses. Eram politeístas, adoravam outros deuses. E Deus chegou em um momento que começou a exortar o seu povo. Agora, você vai mostrar para mim um texto bíblico falando sobre sexualidade e que Deus não condena o lesbianismo, aí é demais. Usar uma justificativa que não tem nada a ver com a outra. Ninguém consegue guardar os 10 mandamentos. Sim, ninguém consegue, é por isso que existe a graça. A graça de Cristo nos justifica contra os nossos pecados. Quando nós pecamos, Deus vai lá e, através de Cristo, nos perdoa. É simples assim. Agora, tentar apontar um argumento bíblico para justificar o seu erro pecaminoso, isso daí é pecado. É pecado. A gente pode usar a Bíblia para o bem ou para o mal. Nós podemos usar a Bíblia para inventar dogmas e doutrinas que simplesmente nós achamos que é aceitável, mas a Bíblia diz que não é. Podemos fazer isso. Ou podemos também seguir o que a Bíblia nos ensina. Que o que é errado é errado e o que é certo é certo. Agora, o que essa moça está fazendo é simplesmente tentando justificar o seu pecado usando textos isolados. Mas a gente vai falar sobre isso ainda, tá bom? Vamos lá. O que muitas pessoas fazem é passar um pano nas passagens que lhes convém e usar alguns capítulos e versículos para justificar o seu próprio preconceito. E não é isso que ela está fazendo? Falando que, hoje em dia, ninguém consegue obedecer os 10 mandamentos. Ela já está usando um capítulo e um versículo fora de contexto para justificar o seu pecado. Então, ela está praticamente indo contra o seu próprio argumento. Não tem sentido isso. Ela defende de uma maneira e depois ela se contrapõe. Sabe? As ideias dela não batem. E precisamos tomar cuidado com isso. Mas vamos lá que ela vai falar mais coisas aí. Da mesma forma que em Levíticos fala que um homem se deitando com outro é considerado uma abominação, fala também que não é permitido cortar o cabelo ou fazer a barba. Nossa, ela viajou legal agora. Nada a ver, nada a ver. Deus estava falando sobre um contexto de culto pagão, onde homens se deitavam em favor de deuses mitológicos e tudo mais. Aí ela já vai para o outro lado de cultura, de usos e costumes, né? Da questão da barba, da roupa de linho, de, por exemplo, não poder comer camarão porque não era permitido segundo a lei levítica e tudo mais. Mas ela usou um argumento nada a ver para defender o ponto de vista dela. Tudo bem, o homem não pode cortar, nem danificar a sua barba e tudo mais. Tudo bem, mas isso era para a cultura israelita. Mas o que o texto está dizendo, que depois a gente vai falar sobre isso, é sobre culto pagão, onde os homens se deitavam com pessoas do mesmo sexo para adorar deuses daquela época. Mas ela já mudou o contexto, começou a falar sobre vestes, sobre a aparência, mudou completamente. O contexto que Deus está trazendo ali em Levíticos é totalmente diferente daquilo que ela está falando agora. Sobre a questão de costumes judaicos. Ali é uma exortação. Ali é uma condenação de Deus. Agora, quanto à forma de se vestir, né, de barbear e tudo mais, já era uma orientação de Deus. Então ela mudou completamente o panorama dela. Mas vamos lá. Ela vai falar mais coisas, né?
que não tem nada a ver. Ops, nós vamos pro inferno juntos. Também não pode comer carne de porco, frutos do mar e nem uma picanha mal passada. Agora eu te pergunto, o que tem a ver esses textos com a prática do lesbianismo? Nada. Ela está usando o texto, fora de contexto, para tentar defender uma ideia dela. É exatamente isso que essas pessoas fazem quando elas leem a Bíblia. Quando elas veem que não tem nenhum contexto bíblico para defender os seus pecados, o que elas fazem? Elas começam a inventar dogmas. Pegam textos isolados para tentar defender os seus desejos e as suas práticas. É por isso que hoje em dia muitas mulheres e homens, devido ao seu desejo sexual, eles estão fazendo, sabe o quê? Abrindo igrejas inclusivas. E ali coloca todo tipo de pessoa. Mas vamos lá, vamos lá. Se você tem cachorro e gato na mesma casa, várias flores no seu jardim e usa roupa de tecidos diferentes, eu tenho uma má notícia. Se você faz sexo antes do casamento, se você, homem, quando vai ter relação sexual com a mulher, tira antes para ela não engravidar, ou se você é divorciado, acho que a gente vai se encontrar em algum lugar. Então eu acho que a gente deveria parar de ser hipócrita e ou seguir a Bíblia 100%, o que ninguém faz, ou parar de julgar o próximo só porque o pecado dele é diferente do nosso. Outra coisa, quando Jesus usa a palavra hipocrisia, ele está falando de certas atitudes que algumas pessoas naquela época, ou seja, no tempo dele, os judeus, né, estavam fazendo contra as pessoas pobres, contra o povo, né? Eles diziam assim, você deve respeitar a lei de Moisés e vocês devem obedecer, mas eles não obedeciam. Eles falavam assim, vocês devem usar de misericórdia, mas no sábado, quando Jesus curou pessoas doentes, eles apontavam o dedo para Jesus. Por isso que eles eram hipócritas, era por causa disso. Agora, você dizer que a gente está condenando você, porque simplesmente o nosso pecado é diferente, você está equivocada. Nós não estamos condenando a sua prática simplesmente porque nós achamos que é errado. Nós estamos condenando tal prática porque a Bíblia diz que é errado. Paulo traz aquela lista para nós sobre as pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Preste bem atenção que a lista é gigantesca. Não é somente os homossexuais ou as lésbicas que não vão herdar o reino de Deus, mas também os mentirosos, aqueles que enganam as pessoas, aqueles que vivem na imoralidade sexual. Então, Deus não condena só a prática do lesbianismo, mas outras práticas também que fogem do padrão estabelecido por Deus. Não tem ninguém hipócrita aqui não, viu? A gente está olhando em um contexto bíblico. A Bíblia não condena somente esse pecado sexual, mas também esses outros pecados sexuais. Agora, se é difícil para você compreender, então o seu coração está endurecido e não está deixando a palavra de Deus entrar em seu coração. Provavelmente o Deus deste século cegou o seu entendimento. É isso que eu tenho a dizer para essa moça que está praticamente deturpando o evangelho e fazendo uma doutrina, um dogma segundo a vontade dela. E aí se torna perigoso, muito perigoso. Então, vamos procurar seguir os 10 mandamentos, ser boas pessoas, ter um coração bom, ajudar o próximo, ao invés de ficar se preocupando com quem o coleguinha dorme ou deixa de dormir. Deixa que isso ele resolve no dia do juízo final com ele, com Deus. Eu gosto de uma frase do Paul Washer, que ele diz o seguinte: quando vocês dizem não julgueis, somente Deus pode julgar, isso não assusta vocês? Essa frase é muito interessante. As pessoas dizem assim, você não pode me julgar, somente Deus pode me julgar. Mas isso não deveria assustá-las? Não é melhor a gente que é da igreja exortar essas pessoas enquanto ainda dá tempo? Porque quando chegar no juízo final, acabou. Não terá mais segunda chance. Aí essa moça vem me dizer que o lesbianismo é aceitável diante da Bíblia. Não é. Não é. E agora, a gente vai falar por que não é. Tá bom? Vamos falar agora de uma forma mais profunda. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o lesbianismo, tá? Deus proíbe essa união, né? A união entre duas mulheres. Vamos falar sobre o lesbianismo segundo a Bíblia.
A resposta é: a Bíblia condena. E ponto final. Não tem isso, não, vamos ver o contexto. Não, 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 não. A Bíblia condena o lesbianismo. A união sexual estabelecida por Deus é somente entre um homem e uma mulher. O que vai além disso é abominável. Repito, é abominável. Não há nenhum texto bíblico que apoie essa ideia do lesbianismo. Observe, não tem nenhum texto bíblico que vai apoiar essa ideia. Então essa moça, ela pode folhear toda a sua Bíblia. Ela não vai encontrar nenhum texto bíblico que apoie essa ideia. Aliás, nos tempos lá do Êxodo, tá? Nos tempos da peregrinação do povo de Israel, não era comum mulheres, né, terem relação sexual com outras mulheres. Era mais comum homens de outras nações fazerem isso. Agora as mulheres não. Não era muito comum isso. Por isso que não tinha nenhuma exortação quanto a isso. Agora, quanto aos homens, havia sim uma exortação, porque os babilônios, por exemplo, tinham esse hábito. E os israelitas não podiam se inflamar com esse tipo de religião. Agora, outra coisa interessante é que tem alguns textos que falam sobre isso. O primeiro texto está em Levítico 18, versículo 21 até o 22, tá? Foi o que ela usou para tentar justificar os seus pecados. Era muito comum homens se deitarem com outros do mesmo sexo em nome de algum deus pagão. Guardem isso, tá bom? Isso era uma forma de levar a adoração ao Deus que eles serviam. Deus proíbe que tais práticas sejam feitas no povo de Israel, tá? Aí tem um texto bíblico em Levítico capítulo 18, do versículo 21 até o 22. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou Yahvé. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável. Observe, apesar da Bíblia estar falando entre relação sexual entre um homem e um outro homem, se a gente conseguir analisar o contexto ali, a Bíblia também está proibindo a relação sexual entre mulheres. Entre uma mulher e uma outra mulher. Independentemente. Observe que a condenação de Deus ali quanto a esses atos é contra exatamente a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. E isso inclui o lesbianismo. Naquela época não tinha essa palavra ainda, né? Nem lesbianismo, nem também a outra palavra que é homossexualismo. Não havia essas palavras ainda. Era um contexto diferente, tá? Isso aqui, né? Essas palavras são recentes. Agora, o que a Bíblia está dizendo para nós? Que independentemente do sexo, não pode ter relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. É claro e visível. Não tem como apagar esse texto e dizer, não, Deus apoia a relação entre pessoas do mesmo sexo. Não, Deus condena. O segundo texto já é um pouco mais avançado, né? Na época já de Paulo. Nós estamos falando de um contexto sexualizado. Nós falamos sobre Levíticos, né? E agora a gente vai falar sobre Paulo. Paulo estava inserido em uma cultura pagã. Por isso é muito importante entender o contexto de suas exortações sobre sexualidade. Em Roma, por exemplo, o paganismo estava em alta. E era muito comum os imperadores e soldados participarem de cultos envolvendo mulheres e homens. De igual modo, né? Aí tem um texto, Romanos 1, 27. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e, por isso, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: esses homens mudaram a relação íntima. Então, em vez deles terem relação sexual com mulheres, eles acabaram mudando. E gostaram mais de terem relação sexual com homens. Isso também vale para as mulheres. As mulheres, em nossos dias atuais, também mudaram a forma natural de sexualidade. Lesbianismo, relação entre mulheres, assim, como se fosse uma orgia, trisal. É uma bagunça de sexualidade.
Agora, não tem como apagar esses textos bíblicos e dizer que Deus não condena tais práticas. Deus condena sim. Mas, enfim, vamos lá. A proibição está também ligada à mulher, pois quando a Bíblia cita que o homem não deve deitar com outro homem, isso está também fazendo uma alusão a qualquer outro sexo. Gente, antes de explicar sobre isso, está aparecendo aqui ó, o QR Code, tá bom? Se você quiser nos ajudar fazendo um Pix, o que você mandar tá ótimo, tá bom? Tudo que a gente está fazendo aqui nesse vídeo deu trabalho. Eu estudei para isso, eu procurei fontes confiáveis, tá? Então, se você quiser doar algum valor para nós via Pix, R$1, 50 centavos, R$2, R$10, o que Deus colocar em seu coração será muito bem-vindo, tá? Qualquer valor. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso texto, tá bom? O QR Code vai ficar na tela de vocês. Agora, entenda o contexto, tá? O sacerdote, não. Agora, entenda o contexto. Os sacerdotes dos deuses pagãos, isso em Levítico, tá bom? Tinham o hábito de ter relação sexual para agradar os seus deuses. Por isso que a Bíblia não cita mulher, e sim homem. Não havia naquela época muitas mulheres sacerdotisas. Não havia naquela época muitas mulheres que faziam parte do momento de liturgia. Era mais os homens. Por isso que a Bíblia não cita mulher, e sim homem. Mas isso não autoriza nem apoia a ideia de que uma mulher pode se relacionar com uma outra mulher. Então, olhando esse contexto, você pode dizer, não, Caio, a Bíblia estava falando sobre homens, assim como em Levítico, assim como lá em Romanos. Não, não é somente homens, mas o contexto ali é sexualidade, pessoas do mesmo sexo. Então, minha querida, você que fez esse vídeo defendendo o lesbianismo, falando que uma mulher pode ser cristã e lésbica, eu sinto lhe informar que isso é fake news, tá bom? Isso não existe segundo a Bíblia. Ou você é uma mulher que busca a pureza, segundo a Bíblia, ou você é uma mulher que busca a imundícia desse mundo. Simplesmente isso. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é uma mulher cristã, ou você é uma mulher mundana, tá? Que é simpatizante do movimento LGBTQIA+. Não confunda as coisas, tá bom? Então tome cuidado, tá bom? Com essas falsas interpretações que algumas pessoas fazem da Bíblia, tentando justificar os seus atos pecaminosos. Tais práticas são condenáveis diante de Deus. E não me venha com justificativas esfarrapadas por aí não, tá bom? Leia sua Bíblia. É muito importante. Cuidado com esses vídeos que as pessoas falam por aí. Essa moça pode ter uma boa oratória, mas tem péssimos argumentos, tá bom? Então, preste atenção naquilo que você está ouvindo por aí. Não compartilhe qualquer vídeo. Antes, olhe na sua Bíblia. Nossa, ela fala bem, né? Mas vamos ver o que a Bíblia me diz. Eu gosto de uma frase de um pregador reformado que ele disse o seguinte: quando a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia não fala, eu me calo. Então não adianta ficar inventando argumentos para tentar justificar os nossos pecados. Então, gente, é isso, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe seu like, é muito importante para o canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.